Fala galera, tudo bem com vocês? Prof. Rafa aqui na área para mais uma aula de história e hoje a gente vai trabalhar uma revisão de conteúdos sobre dois assuntos. O primeiro deles, Grécia, especificamente duas cidades que são Atenas e Esparta, e também vamos falar sobre Roma, o início dela, a monarquia, e também o segundo período da história de Roma, que é a República. Bora começar! Primeiramente, então, vamos falar sobre Esparta. Não esqueça, né? A cidade militarizada, girava em torno da vida militar. Vai ser fundada pelos dórios, e se a gente fizer uma pirâmide social, nós temos três classes principais: esparciatas, ilotas e periecos. Os esparciatas seriam os descendentes dos dórios, em que controlavam as instituições políticas e as atividades militares, ou seja, era a classe dominante, era a classe hegemônica na política espartana. Já os ilotas produziam alimentos e outros bens, são considerados os servos, que trabalhavam para outras pessoas, e os periecos eram habitantes dos arredores de Esparta, também se dedicavam à agricultura, ao artesanato e ao comércio. O que você tem que saber desses três aqui? Que Esparciata estava numa posição hierárquica superior aos ilotas e periecos. Já na política espartana, diferente de Atenas, que no início era aristocracia e depois vira democracia, em Esparta a gente tem oligarquia. O que seria isso? Poucos no governo. Oligos significa poucos. Então, quem eram esses poucos? Eram os membros das famílias esparciatas mais importantes. Era a nobreza, digamos assim, era a aristocracia espartana. Poucos dessa aristocracia é quem faziam as funções de comando sobre a cidade-estado de Esparta. Já a sociedade de Atenas se configura de uma forma um pouquinho diferente. Tem a aristocracia, né, seria a nobreza, e somente essa nobreza no início era considerada cidadã, ou seja, só eles poderiam então ditar as regras do jogo político em Atenas. Quem eram esses aristocratas? Eram grandes proprietários rurais, o que nós chamamos hoje comumente de fazendeiros. Esses aristocratas eles possuíam muitos escravos, que geralmente eram prisioneiros de guerra, e os seus descendentes, e possuíam muitas terras. E aí esses escravos trabalhavam nessas terras. Se a gente fosse dividir a sociedade ateniense, a gente teria a primeira classe dessa pirâmide social, que seria a aristocracia, seria os considerados cidadãos. Logo em seguida a gente tem o demos, que era a grande camada, né? Demos significa povo, então a maioria da população que trabalhava no campo, que trabalhava na construção de casas, de ferramentas, comerciantes, todos eles faziam parte dessa classe chamada de demos. Os escravos trabalhavam nas minas e na agricultura, no artesanato, ou seja, faziam um pouco de tudo, e já os metecos eram os estrangeiros, aqueles não considerados de Atenas, e eles eram excluídos da vida política, e pouco a pouco eles foram demonstrando seu descontentamento com o governo aristocrático. Na verdade, metecos e demos foram mostrando esse descontentamento. O escravo já não tinha muita condição de se mostrar descontente, no sentido de fazer uma revolução, né? Até teve, por exemplo, a Revolução de Espartaco, mas nesse momento aqui, o que você tem que saber é metecos e demos descontentes com essa hegemonia no poder dos aristocratas, porque apenas eles eram considerados cidadãos. E aí a gente viu também, retomando, que Atenas ela era aristocrática, ou seja, só os nobres, só quem possuía terras faziam parte aí do governo, e ela muda para democracia. Como que acontece isso? Como é que acontece essa transição e por que acontece essa mudança? Olha só. Começaram a acontecer conflitos no século VI a.C. entre o demos e a aristocracia, e tudo caminhava por uma guerra civil, ou seja, ateniense contra ateniense. Vamos lembrar que a gente está falando aqui de uma mesma cidade. E aí temos dois homens que vão fazer parte importante desse processo, que são Solon e Clístenes. Quem foram eles? Eles foram pessoas que começaram a fazer reformas na política ateniense para que o demos participasse da política, para que o demos também fosse considerado cidadão. E aí o Solon, por exemplo, cria uma assembleia em que as pessoas, né, que faziam parte do demo vão começar a participar. Só que apesar dessas reformas, eles vão ter aí como se fosse um enxugar gelo, né? Não vai adiantar muita coisa. É aí que vem Clístenes. Por quê? Porque ele, de fato, inventa a tal democracia. Cracia, poder, demo, vem de demos, que significava povo. O que significa isso? Que as pessoas do demos poderão participar da política também. Só que tem um detalhe, né?
o demos também será considerado cidadão, com uma condição: se ele for filho, ou seja, homem, de pai e mãe ateniense, não pode ser estrangeiro. Então, os metecos continuaram sendo excluídos desse processo. Se fosse mulher, continuava sendo excluído desse processo. Se fosse escravo, também continuava sendo excluído desse processo. Então, perceba que a democracia, por mais que a gente olhe hoje e fale, nossa, é um regime político muito bom, né, o que a gente tem aí no século XXI, o nascimento democrático ele é um pouquinho diferente, ele é um pouco mais restrito do que o atual. Mas saiba que a nossa democracia atual ela é baseada nessa que nasceu em Atenas milênios atrás. Vimos também a educação, como é que ela funcionava em Atenas e em Esparta. Bom, a educação em Esparta, pontos aí que a gente tem que lembrar, é que era um aprendizado para a guerra, né? Os meninos com 7 anos já iam para os exércitos, já eram encaminhados ao exército para suportar a dor, a fome e o frio. As mulheres espartanas também participavam da vida social da polis, praticavam exercícios, davam conselhos, enfim, elas tinham uma participação aí, relevante, né, na sociedade espartana, diferente de outras sociedades em que a mulher era colocada com uma condição inferior. Aqui as mulheres eram colocadas como aquelas que dariam origem a novos espartanos, a novos guerreiros e, portanto, deveriam o merecido respeito na visão dos espartanos. Já em Atenas o negócio era um pouquinho diferente. Aos 7 anos os meninos não eram enviados aos exércitos. Eles aprendiam a ler, a escrever, a fazer poema, a cantar, tocar instrumento musical, discutir questões políticas e filosóficas, para daí depois ter uma preparação militar e também atuar na vida pública, já que os meninos da aristocracia, os meninos do demos, seriam então cidadãos depois de um tempo. E aí Atenas preparava eles para a vida política. Já as meninas eram educadas para a vida no lar, para a vida doméstica, aprendiam a fazer fio, tecido, cozinhar, eram preparadas para a maternidade. Vimos também que os gregos, de forma geral, atenienses, espartanos e outros, eles eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. E esses deuses, então, estavam presentes no cotidiano, no dia a dia da cidade. Também temos em destaque na religião grega os oráculos, que eram templos aí em que eles consultavam anciãos que ficavam lá para saber sobre a sua vida, sobre o futuro, sobre as coisas que aconteceriam na sua vida. Também vimos que os gregos, na arte, vão se inspirar no corpo humano, vão se inspirar nos deuses, na mitologia, mas o principal tema será o corpo humano. A escultura grega é a mais conhecida manifestação de arte dos gregos, e a gente tem estátuas de pedra, de mármore, de bronze, e o tema mais recorrente, então, é o corpo humano. E finalizamos falando de Grécia, que a partir dos macedônicos, um povo que veio de uma outra região, conquistou os gregos, né? O declínio grego acontece decorrente aí do domínio de um outro povo, que era o povo macedônico. Falando um pouquinho sobre Roma, então, terminamos Grécia. A gente tem que lembrar que os latinos fazem parte aí, de um dos principais povos formadores do povo romano. E a gente viu que Roma tem 3 períodos da história: monarquia, república e império. Império a gente vai trabalhar daqui a algumas semanas. Por enquanto, nós vimos monarquia e república. Bom, monarquia por quê? Porque eu tenho uma pessoa comandando Roma. Eu tenho um rei. Só que esse rei também era aconselhado pelo Senado, um grupo de pessoas, de chefes das famílias da nobreza, da aristocracia romana, que aconselhavam o rei. Então, o rei ele governava, mas ao mesmo tempo ele era influenciado, aconselhado, estruturado pelo Senado. Esses reis que passaram pela história da monarquia romana podiam declarar guerra, administrar a justiça, fazer a liderança de rituais religiosos e também ouviam a opinião do Senado para garantir o seu poder. Se a gente fosse dividir a estrutura social, fôssemos dividir aí a sociedade romana, a gente teria 3 grupos principais: patrícios, plebeus e clientes. Os patrícios eram quem comandavam, era a aristocracia romana, quem pertencia às famílias aí, que possuíam muitas posses, muito gado, muitas terras e formavam a aristocracia, a nobreza romana. Já os plebeus era a multidão, quase parecido como se fosse o demos lá na Grécia Antiga. Esses plebeus, que era a maioria, eles trabalhavam no comércio, no artesanato, na agricultura, na criação de rebanhos e eram obrigados a servir no exército. Já os clientes era uma forma de servidão. Era um grupo de famílias que juravam fidelidade a uma outra família e em troca, então, você era protegido por essa família, geralmente uma família patrícia. E por último, não tão
não menos importante, né, mas menos expressivo, que são o grupo dos escravos, que, diferente dos clientes plebeus e patrícios, não tem a sua liberdade. Por que perder a sua liberdade? Duas situações principais, ou por dívidas ou prisioneiro de guerra. Mas geralmente, quando a gente fala aqui de Roma, a maioria no início era por dívida, não tinha dinheiro para pagar, acabava tendo que perder a sua liberdade, acabava tendo que trabalhar para a pessoa que estava devendo durante um período. Vimos também que Roma vai deixar de ser uma monarquia para virar uma república. Qual que é a diferença de uma para outra? Na monarquia você tinha um rei comandando tudo. Na república o negócio muda. Como assim? De dentro do Senado, entre eles, escolheriam algumas pessoas, os cônsules, que governariam Roma. O Estado romano deixava de pertencer a uma pessoa, a um rei, para ser administrado pelos cidadãos, que no início eram apenas os patrícios. Algo parecido com as cidades gregas, né? Atenas é um exemplo, em que no início apenas os aristocratas comandavam. Nesse caso de Roma, na República, os patrícios, né, os aristocratas romanos vão começar a comandar, mas antes quem mandava era um rei. Esses patrícios eram escolhidos de dentro do Senado e eles tinham algumas assembleias, algumas reuniões. Nós temos alguns exemplos de magistrados políticos romanos, né? Cônsules, pretores, edes, questores e censores. Só que, igual na aristocracia ateniense, onde o demos vai querer maior participação política, em Roma acontece a mesmíssima coisa. Os plebeus queriam maior participação política. Na verdade, eles queriam alguma participação porque eles não tinham. Quem comandava Roma era a aristocracia, eram os patrícios. E aí os plebeus, eles não participavam do Senado, não tinham peso nas reuniões, eram convocados para ir para a guerra e quando voltavam contraíam muitas dívidas, acabaram se tornando escravos em alguns casos, não tinham acesso aos cargos políticos, e eles vão começar a fazer uma série de rebeliões, assim como o Demos fez em Atenas, e vai acontecer lá o nascimento da democracia. Em Roma não nasce a democracia, mas os plebeus eles conquistam alguns direitos decorrente de algumas rebeliões que eles fizeram. E aí um dos marcos aí da conquista de direitos é a Lei das 12 Tábuas. O que era isso? Primeira vez um código escrito foi colocado em Roma, colocando alguns direitos que os plebeus queriam. Por exemplo, uma maior participação na política romana. Então, foi o primeiro código de leis, código escrito de leis em Roma. Então, resumindo desse pedaço que você tem que saber, que os patrícios comandavam a República Romana e que os plebeus, descontentes com tudo isso, vão fazer uma série de rebeliões e vão conquistar alguns direitos. É isso por hoje. Espero que você tenha gostado e entendido. Muito obrigado pela atenção e diga tchau!